Nosso trabalho é sobre anemia hemolítica autoimune induzida por fármacos, dapagliflozina, sendo um relato de caso, e as acadêmicas são Sibeli de Oliveira, Joana de Souza, Jennifer Chaves, Laisa de Brito, Luana Mandieri, Rosana Fernandes e Sandra Neves. O que é hemácia, o que é anemia e o que é anemia hemolítica autoimune induzida por fármacos? As hemácias são células que circulam na nossa corrente sanguínea e no seu interior contém a hemoglobina, uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Se a concentração de hemoglobina estiver abaixo do limite ideal para atender às necessidades fisiológicas, isso é determinado como anemia, que pode ocorrer por diversos fatores. Nesse caso, é a anemia hemolítica autoimune induzida por fármacos, que é rara e vai ocorrer quando o fármaco se liga na membrana plasmática da hemácia, fazendo com que o sistema imune produza autoanticorpos, que vão reconhecer essa hemácia como estranha. Isso vai gerar hemólise, que é a destruição dessa hemácia. E essa reação pode ocorrer após a primeira exposição ou pelo uso repetido do medicamento, ou seja, após horas ou meses da exposição ao fármaco. O que são fármacos e quais fármacos podem causar anemia hemolítica autoimune? Fármacos são medicamentos que possuem uma estrutura química conhecida e produzem efeito biológico no nosso organismo. Os fármacos que podem causar anemia hemolítica autoimune são antimicrobianos, como penicilina, cefalosporina, rifampicina, anti-inflamatórios não esteroidais, quimioterápicos à base de platina, analgésicos como acetaminofeno, antipsicóticos como clorpromazina e inibidores de SGLT2 como dapagliflozina, que vai ser mencionado no relato de caso. Ele é um inibidor de sódio-glicose 2, que atua nas proteínas SGLT2 produzidas no rim para impedir a reabsorção de glicose. Os sintomas podem incluir fadiga, palidez, taquicardia, icterícia, que seria a cor amarelada da pele e dos olhos, colúria, que seria urina escura, dispneia, que seria falta de ar, emese, que seria náuseas e vômitos, e mialgia, que seria dor muscular. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é realizado por meio de alguns exames que ajudam a identificar se há destruição das hemácias, glóbulos vermelhos e suas causas. Hemograma completo. Mostra se há anemia e aumento dos retículos, que são as células jovens do sangue, produzidas pela medula óssea para repor as hemácias destruídas. Exames bioquímicos. Avaliam substâncias no sangue como bilirrubina indireta, LDH, aptoglobina, que indicam se está ocorrendo destruição das hemácias. Exame de urina. Pode mostrar hemoglobinúria, presença de hemoglobina na urina, ou urobilinogênio aumentado. Urobilinogênio é uma substância que aparece na urina quando o corpo está destruindo mais hemácias do que o normal. Ela se forma no fígado e, quando está aumentado, pode indicar uma anemia hemolítica, que é quando o corpo destrói os glóbulos vermelhos antes do tempo. Esfregaço de sangue periférico permite observar as hemácias no microscópio, identificando possíveis alterações em seu formato. Teste de Combs direto. Confirma se há destruição das hemácias e esta sendo causada por uma reação do sistema imunológico. Testes complementares específicos podem ser solicitados conforme a suspeita clínica do profissional de saúde. Aqui nós temos um paciente homem de 52 anos com histórico clínico de diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, que é o aumento da taxa de colesterol no sangue, doença renal crônica, que é a perda da função dos rins, hipotireoidismo, causado pela produção insuficiente dos hormônios tireoidianos, e cálculos renais prévios. Esse paciente ele tomava alguns medicamentos em casa que incluíam a insulina, o metoprolol, fenofibrato, suplementos de vitamina D3, vitamina B12 e ele havia iniciado também um tratamento há 2 semanas com dapagliflozina, que no pronto-socorro esse medicamento ele foi descontinuado devido à preocupação sobre seus possíveis papéis nos seus sintomas. Ele apresenta algumas queixas e alguns sintomas
que foram icterícia, que é a pele amarelada, fadiga intensa, falta de ar ao esforço, a cefaleia, que são as dores de cabeça, e também urina escura. Com a chegada desse paciente no hospital, a gente tem no primeiro dia a realização de alguns exames laboratoriais. Tem a bilirrubina indireta, que se mostrou aumentada. Esse aqui é um exame sanguíneo que ele mede a quantidade de bilirrubina não conjugada, que é uma substância que circula no sangue. A hemoglobina se mostrou baixa, com 7,7 gramas por decilitro. Esse exame ele é utilizado para medir a quantidade de hemoglobina no sangue. A hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio, ou seja, com esse resultado da hemoglobina baixa, a gente tem um provável quadro de anemia. A aptoglobina se mostrou reduzida. Ela indica que a destruição de glóbulos vermelhos está acima do normal. E aqui a gente tem mais um indício do quadro de anemia. O LDH se mostrou aumentado. Ele mede a quantidade de enzimas do sangue, que é a lactato desidrogenase, para identificar se tem danos nos tecidos ou órgãos. Função renal se mostrou preservada, mas a ureia é levemente aumentada. A ureia ela é uma análise do sangue que serve para avaliar a função dos rins. Aqui ela se mostrou levemente aumentada, possivelmente pelo uso do medicamento, né, o dapaglifosina. No segundo dia, a gente teve uma evolução clínica, com piora dos sintomas. Então, a gente tem tontura, cefaleia e fadiga. A hemoglobina, que já estava baixa, ela caiu para 6,2 gramas por decilitro. Foi realizado um teste de Coombs direto para transfusão de sangue, que se mostrou negativo. Um ótimo resultado aqui. O teste de Coombs indireto, ele indica se o corpo está atacando as próprias células. Então, com esse resultado do Coombs direto negativo, foi realizada uma transfusão de concentrado de hemácias, que houve uma discreta melhora. No terceiro, quarto e quinto dia, a gente tem um quadro de anemia persistente, uma icterícia, pele amarelada e urina escura. Teve uma nova queda da hemoglobina e foi iniciado um tratamento com prednisona. Foi realizado mais 2 transfusões de hemácia e os reticulócitos eles começaram a subir, indicando uma resposta da medula óssea. No sexto e sétimo dia, a gente teve uma recuperação desse paciente, então ele teve uma melhora clínica, com menos icterícia e sem náuseas ou tonturas. A urina desse paciente ele voltou na coloração mais clara, a hemoglobina que ainda estava baixa, mas tem tendência de recuperação. Então, no sétimo dia, esse paciente ele teve uma alta hospitalar, mas ele continuou usando a prednisona e foi encaminhado, então, ao hematologista. Bom, dando prosseguimento ao caso clínico, os médicos eles suspeitaram que o paciente estava com anemia hemolítica, ou seja, o seu corpo ele estava destruindo seus próprios glóbulos vermelhos. E isso poderia estar acontecendo devido à troca da medicação. Sendo assim, o tratamento inicial foi suspender a dapagliflozina, fazer transfusões de sangue e fazer o uso de corticoides também para diminuir o problema, né, para controlar o problema. Aos poucos houve melhora dos sintomas e o paciente ele pôde ir para casa, né, recebeu alta, mas ele continuou em acompanhamento. Bom, o tratamento ele consiste na suspensão imediata do fármaco, que é o passo mais importante e eficaz para evitar a progressão da hemólise. Também o uso de corticoide no curso aí de 1 a 3 semanas, dependendo do caso, e uma resposta positiva em 75 a 96% dos casos relatados. O tempo de recuperação geralmente é de 1 a 2 semanas após a suspensão, né, do fármaco. E também tem como fazer a transfusão de concentrados de hemácia. E em casos mais graves e recorrentes também dá para fazer outras terapias, né, com imunossupressores, imunoglobina intravenosa, esses são alguns. Bom, falando da prevenção, a primeira coisa é evitar a reexposição ao fármaco. Evitar também o uso da mesma classe farmacológica, que devido ao risco de reação cruzada, né, pode dar algum problema e ter novamente a reincidência.
verificar o histórico detalhado das medicações. Outra coisa importante também é um acompanhamento ambulatorial com hematologia, fazer alguns exames, né, monitorar a hemoglobina, né, as bilirrubinas, LDH, né, são alguns exames que podem ser feitos. Bom, então esse foi o nosso vídeo sobre um relato de caso de um paciente que teve anemia hemolítica autoimune induzida por fármaco. O nosso objetivo com esse vídeo era tornar esse artigo científico mais acessível à população, então espero que tenha ficado claro. E aqui estão as referências, para quem tiver interesse, o link do artigo vai estar na descrição. E é isso, muito obrigada!